livre para todos os públicos. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar como funcionam as regras impostas pela Onda Roxa do Plano Minas Consciente e o que acontece com você se caso houver algum tipo de descumprimento. É o que você descobre a partir de agora, aqui no Observações. Desde que começou a pandemia de Covid-19 no ano passado, temos visto bastante as pessoas descumprindo as regras impostas aí pelo Plano Minas Consciente, desde a onda verde até agora, a onda mais grave, a onda roxa. Mas o que será que acontece se caso você descumprir algum tipo de medida imposta nesses decretos estadual e também municipal? Para falar sobre isso, nós recebemos aqui hoje no Observações o advogado especialista em direito penal, Antônio Hortêncio, mais conhecido como Dr. Hortêncio, e que presta serviços aqui na região centro-oeste de Minas. Hortêncio, obrigado pela sua presença aqui no Observações para falar sobre esse assunto que muitas pessoas se perguntam todos os dias desde que começou a onda roxa. Agradeço pelo convite, boa noite a todos. Sempre é um prazer trazer um pouco de conhecimento, humildemente, tentando esclarecer à sociedade esses pontos. Bom, Hortêncio, eu começo o programa te perguntando o seguinte, então. Como que você vê os crimes que estão sendo praticados na pandemia? Henrique, eu vejo grande tristeza, Eu trago uma grande tristeza quando eu vejo essas situações. Essas situações trazidas nos decretos municipais, até mesmo pelo governo estadual, são normas administrativas, normas que regulamentam determinadas situações para evitar ali o contágio, a disseminação do vírus. E essas pessoas desrespeitam esses decretos, essas determinações e, consequentemente, causam maior dano à nossa sociedade, com maior infecção, pessoas morrendo. Então é com muita tristeza que eu vejo esse descumprimento dessas medidas. Agora, Hortêncio, o que pode acontecer justamente com essas pessoas que você citou que descumprem as medidas aí impostas pelo governo? Henrique, essas pessoas que descumprem essas medidas, elas podem sofrer penalidades. Vamos, a título de exemplo, temos um código de trânsito, uma lei federal que regulamenta determinadas situações de trânsito. E o município regulamenta, colocando uma placa, informando que naquele local específico você não pode estacionar. De repente você estacione o seu veículo naquele local, consequentemente você vai sofrer uma punição, você vai sofrer uma infração. A mesma situação ocorre com a pandemia. Nós temos uma lei federal. Aliás, nós temos 3 leis, nós temos a Lei 13.979 de 2020, nós temos a Lei 14.019, nós temos a Lei 14.035, são mecanismos que vieram para regulamentar essas situações. Então, as pessoas que descumprem essas medidas determinadas, trazidas por essa lei e acrescentadas, complementadas pelos decretos municipais, elas infringem essas leis e, consequentemente, sofrem punições, multas e outras, isolamento, exames compulsórios e várias regras que essas leis trazem, o uso obrigatório da máscara. Então, tem várias medidas que essas leis trouxeram para que os chefes dos executivos pudessem conter essa pandemia. Agora, justamente esses mecanismos aí, a gente vê muita gente descumprindo, pessoas aí falando que não vão cumprir esses mecanismos. Então, em quais aspectos as pessoas podem ser repreendidas no âmbito da saúde pública? Bom, inicialmente elas podem causar essas infrações geram multas e essas restrições. Consequentemente, e dependendo do caso concreto, pode ensejar crimes. Nós temos aí no Código Penal, por ser de 1940, mas ele traz mecanismos que podem ser aplicados em eventuais casos. Por exemplo, temos crimes do artigo 267, que é causar
pandemia. Aquela pessoa que sabe que está com o vírus e ela quer transmitir o vírus para outro, ela tem aquela vontade de sair disseminando o vírus, ela pode incidir aí nesse tipo penal, que inclusive tem penas altíssimas, a pena de reclusão de 10 a 15 anos e multa. Temos um caso, como exemplo, uma profissional do direito que foi prestar o exame da OAB, sabia que estava com o vírus e mesmo assim ela foi prestar esse exame. E o Ministério Público soube dessa situação, teve uma investigação e denunciou com base nesse crime. Então ela vai incidir ali e vai responder por esse crime. Nós temos outros crimes, né? O mais comum é o artigo 268, que é infringir uma medida sanitária preventiva. Se você descumpre uma medida do poder público, que é trazida nessa Lei 13.979, se você descumpre essas medidas, você vai estar ensejando neste crime, você vai estar inserido nesse crime. Esse crime tem pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Claro, essa lei, ela trouxe aí mecanismos complementando esse dispositivo do Código Penal. É uma lei muito utilizada, está sendo muito utilizada, ensejando as pessoas que descumprem essas medidas nesse crime do 268 do Código Penal, que é aquela pessoa que descumpre, que infringe essas medidas sanitárias preventivas. Temos outros dispositivos também. Temos o dispositivo, o artigo 132 do Código Penal, ele também pode ser utilizado ali, aquela pessoa que, porventura, causar moléstia grave, ela transmitir ali a moléstia grave. A pessoa que está com coronavírus, eventualmente tem um elevador ali, está cheio de pessoas, ela está sem máscara. Se ela adentrar ali propositalmente, com aquela vontade de entrar ali, sabendo, assumindo aquele risco que ela vai contaminar aquelas pessoas, ou seja, ela vai colocar em risco aquelas pessoas, ela pode responder por esse crime. Nós temos também o artigo 132 e o 131, que é colocar em risco a vida ou a saúde de outro. A pessoa que coloca em risco a saúde de outra pessoa, vamos dar um exemplo aqui, uma enfermeira ou um profissional de saúde que finge ou simule ali aplicar o líquido da vacina, quando na verdade não é a vacina, ela poderia estar colocando essa pessoa em risco, ela poderia estar colocando essa pessoa em erro, essa pessoa acha que está imunizada, que tomou a vacina, quando na verdade não existe ali a vacina ou existe uma outra substância. Então são dispositivos do Código Penal em que eventualmente determinadas condutas em concreto, elas podem ensejar aí em crimes, né, as pessoas. E nós temos aí vários casos na mídia. Aqui na região eu posso relatar isso, em Nova Serrana, aqui mesmo em Pará de Minas, casos em que pessoas foram presas em flagrante por causa de causar aglomeração, de descumprir essas infrações, essas medidas preventivas. Então, essas pessoas aí que fazem festa, aglomeram, elas estão descumprindo essas medidas sanitárias preventivas e, consequentemente, incorrem em um desses crimes. Recentemente, em Nova Serrana, teve uma festa que foram 300 pessoas na festa. E aquelas pessoas que organizaram, elas foram presas em flagrantes, conduzidas até a delegacia e irão responder ali por esses crimes. Agora, Hortêncio, como que a justiça enxerga essas medidas de restrições? Porque a gente tem visto, tem muitas pessoas, principalmente nas redes sociais, falando assim, é estágio de sítio, é censura e tudo mais. Mas até onde vai o cerceamento do direito ao meu direito? É uma questão bem polêmica, né? É uma questão muito polêmica, que traz aí contextos políticos. E o que temos? Temos uma Constituição de 88, em que ela traz vários princípios, vários direitos fundamentais. E aí nós temos direitos fundamentais da vida, da saúde, direitos fundamentais da liberdade, de ir e vir. Então esses princípios, em tese, eles estariam ali em choque. Mas o que eu vejo? Eu vejo, e até então a justiça tem
se manifestado nesse sentido, em haver uma ponderação desses direitos fundamentais. Ou seja, nenhum direito é melhor do que o outro, mas neste momento, neste caso específico, esse direito ele deve prevalecer sobre aquele momentaneamente. Então, nós temos uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, em que discutia-se a constitucionalidade da Lei 13.979, se os entes, né, se os municípios e o Estado poderiam regulamentar medidas de combate ao coronavírus. E em uma decisão liminar, o ministro Marco Aurélio, se eu não me falha a memória, a ADIM 6341, inclusive foi o partido PDT que acionou, ele trouxe lá na decisão, o ministro, em que essa situação da saúde, né, que várias pessoas estão morrendo, há uma pandemia mundial, todo mundo está envolvido nela, e que teria que haver essa ponderação momentânea do direito fundamental à saúde, à vida. Então, essas restrições à liberdade de ir e vir, ela tem um lastro constitucional, ela tem a Lei 13.979, que trouxe mecanismos para aquele município, aquele estado, adequar às suas realidades. Imagine só, vamos imaginar o seguinte, nós temos o estado de Minas Gerais com 853 municípios. Imagine o governador, ele saber as peculiaridades de cada município, saber que aquele município X está precisando de uma determinada medida. Então, o que o governador faz? Ele faz uma regulamentação básica, até mesmo para evitar a responsabilidade dele. E o município, ele vai e adequa ali a sua realidade. Olha, nós estamos passando por um momento difícil, então vamos restringir um pouco mais. Olha, estamos bem, vamos manter as medidas, mas vamos afrouxar um pouco aqui a determinada situação, determinado comércio pode funcionar. Então, essas limitações, elas são legais até então. Existe, claro, né, defensores, pessoas que sustentam que isso seria inconstitucional, que vivíamos, que deveria haver um estado de sítio para poder, um estado de exceção para poder haver essas restrições. Mas eu vejo diferente. Eu vejo que nós vivemos uma legitimidade extraordinária, nós vivemos um momento de crise, e essa crise pandêmica, ela tem que ser vista de uma forma diferente. Então há aí uma legalidade extraordinária, há sim esse direito de restringir a liberdade com razoabilidade e proporcionalidade. Não é de qualquer jeito. Tem uma situação em um determinado estado, que, na verdade, uma determinada cidade de um estado, no sul, em que o chefe do executivo ele determinou que as pessoas não poderiam comprar determinada panela, determinado mecanismo, produto que estaria à venda no supermercado. Então, eu vejo isso aí com uma falta de razoabilidade. Deixar de comprar uma panela, deixar de comprar um produto, vai interferir na questão da pandemia. Então, há, com certeza, aí abusos, excessos, mas dentro de um contexto geral, essas medidas de prevenção, essas medidas, muitas das vezes, que restringem aí o nosso dia a dia, elas são, em tese, legais, né? O executivo, quando ele expede um decreto, ele não está expedindo decreto a Deus dará, como se diz na linguagem popular. Ele tem que estar rimado, né, com o decreto do governador e com a lei, no caso a Lei 13.979, e também com os parâmetros constitucionais, porque senão ela vai ser tida como ilegal e até mesmo inconstitucional. Ok, Hortência, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar aí sobre os crimes cometidos na área da saúde e o que você pode fazer para garantir o seu direito. Fique por aí, Observações volta já já.
Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. A Pavep Fiat está preparada para surpreender você sempre. Na Pavep, você encontra toda a linha de veículos Fiat 0 km e seminovos multimarcas com toda a garantia e o melhor preço de mercado. Tem oficina especializada com alinhamento 3D, peças originais, lanternagem e ainda pintura multimarcas. Pavep, mais de 40 anos de experiência para lhe servir como você merece. Avenida Professor Melo Cassado, 1100, em Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água, que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 quilos por apenas R$ 148,50 e líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 ou 99979-9795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62, Belvedere, ao lado da rodoviária. Supere barreiras, amplie horizontes e esteja pronto para as oportunidades. Condições especiais no Number One. 50% de desconto no material didático. Aproveite! Matrículas abertas. Number One. De volta com observações e hoje nós estamos falando sobre os crimes da pandemia. E agora, no segundo bloco de observações, eu volto te perguntando o seguinte, Hortêncio. Sobre essa questão de direitos e restrições, mas no âmbito público, o que os governos não podem exigir de sua população? A administração pública, de um modo geral, né, e aí incluído o próprio chefe do executivo municipal, estadual e federal. No caso, prefeito, governador e presidente. Isso. Ele só pode atuar de acordo com a lei. Tem que ter uma norma, tem que ter uma lei, tem que ter algum mecanismo legal para ele atuar. Diferente do particular, que se não tiver uma lei proibindo, ele pode fazer. Ou seja, a administração pública, o chefe do executivo, ele tem que atuar mediante a lei. O particular, ele pode
fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, o governador, o prefeito, ele não pode criar situações que não estão na lei. Então, os chefes do executivo, eles não podem restringir determinadas situações que não estejam em lei. Tudo que ele vai fazer tem que estar amparado na lei. Então, Hortêncio, mas a gente viu também aí, por exemplo, tem muitas pessoas na internet agora na pandemia tá bombando, né, como diz. Nós vimos aí, por exemplo, nós estamos vendo, né, demora demais na compra de vacinas, nós estamos vendo aí um certo atraso também na distribuição desses imunizantes, pessoas chamando o próprio presidente, outros governadores, não de Minas no caso, mas outros governadores de genocida. Para quem não sabe, genocida é quem provoca, né, assassinatos em massa. Então, assim, isso é possível da gente falar agora que isso realmente está acontecendo ou é um exagero por parte de quem fala isso? A situação é delicada, envolve muita política. E o que ocorre? A princípio, não deram credibilidade à situação pandêmica. Não se organizaram, faltou política pública de saúde, né? Então, estamos pagando aí talvez um preço por causa dessa desorganização. E o que ocorre? Essas situações, né, eventuais crimes aí, eventual crime de genocídio, tem que ser verificada. Se houver ali a responsabilidade, se houve omissão, se houve dolo ali nessa desorganização, em não comprar vacina, em determinadas situações que levaram realmente à morte dessas pessoas, poderia se falar, em tese, eventuais crimes, talvez de genocídio. O que há de concreto na mídia, aí, que a gente tem acompanhado, é que duas entidades nacionais, elas apresentaram denúncias no Tribunal Penal Internacional contra o chefe do Executivo, informando que ele estaria incorrido nesse tipo penal, nesse crime de genocídio. Mas são situações ainda que vão ser apuradas e o desfecho disso, creio que deva demorar um pouco. E se realmente é ou não, ainda não temos como afirmar. O que a gente torce é para que cheguem logo essas vacinas, né? As vacinas é necessário, a forma de evitar o caos maior que já está. Então, diante da ciência, diante dos mecanismos que a gente tem visto, a vacina se apresenta como a melhor forma para a gente superar essa pandemia. Bom, e a vacina também é uma forma de prevenção, né, Hortêncio? Mas a gente tem visto aí que as pessoas têm, enquanto não recebe a vacina, não têm aí se prevenido. Então a gente soube aí ultimamente, né, com esse novo decreto, tanto do governo estadual quanto do município, que é a Polícia Militar que tem o poder ali de agir, né? Então como que deve ser essa atuação da Polícia Militar para cobrar que o indivíduo cumpra essas medidas de proteção? A Polícia Militar, né, as forças policiais, ela tem ali esse poder no caso da Polícia Militar, de força preventiva, na atuação aí na prevenção, né, das infrações, ela tem esse poder de fiscalizar, de cumprir ali, de abordar e regular. Mas essa Lei 13.979, ela trouxe mecanismos também para que o chefe do executivo, né, o prefeito, o governador, ele possa determinar ali, regulamentar determinadas situações em que os fiscais da prefeitura, os guardas municipais, eles possam aferir, verificar se aquela pessoa, aquele comércio, aquela instituição está cumprindo os mecanismos de prevenção da pandemia. Então, não só as polícias, mas essas outras opções que a própria lei traz. Claro, as polícias, ela tem ali um dever, né, de se a pessoa, se aquele indivíduo está
descumprindo a lei, se ele está cometendo um crime, ele ser preso em flagrante. Apesar que todos nós, cidadãos, temos o poder de prender em flagrante, mas a polícia ela tem autonomia de fazer a condução, de fazer essa prisão em flagrante de eventual crime que aquela pessoa esteja cometendo. Agora, por falar em crime também, outra situação que nós temos visto aí, envolvendo as vacinas, voltando a falar de vacina também, com relação à perda dos imunizantes, né? A gente viu aí alguns municípios que muitas pessoas, muitas prefeituras, aliás, perderam doses, né? Umas por negligência mesmo, porque acabou a luz e tudo mais, mas outras por conta de crime mesmo. Então, como que você vê essa situação? Você tinha dito lá atrás a questão da aplicação falsa de vacina, mas e a perda dos imunizantes? Também pode ser considerado crime? Sim, toda conduta, né, seja ela omissiva ou comissiva, tem que ser apurada. Se houve ali dolo, se houve ali culpa em determinada situação, em que causou prejuízo, né, nós estamos tão necessitados da vacina e de repente ali por desorganização ou maliciosamente se perde os imunizantes, então essas pessoas elas devem responder ali por eventuais crimes que elas cometeram. Muitas vezes a gente vê aí desvio dessas vacinas, furto, né, situações que já ocorreram aí com os profissionais de saúde em que iam imunizar determinados cidadãos e foram subtraídos, roubadas. Peço licença até para esclarecer aqui a questão de que é um furto e o que é um roubo. O roubo é quando se emprega violência e grave ameaça. O furto não tem a violência e a grave ameaça. A pessoa retira aquele objeto sem que a outra perceba. Então, há aí várias situações que a gente vê nas mídias, até mesmo aqui na nossa região, em que se perderam imunizantes, se perderam vacinas. Então, essas pessoas devem sim ser responsabilizadas. E aqui vale uma dica. As pessoas que estão vendo aí aglomerações, que estão vendo as pessoas descumprirem essas medidas sanitárias preventivas, estão vendo aí essas pessoas desviando as vacinas, devem denunciar, informar ali aos órgãos públicos, ao Ministério Público, às polícias, para que isso não ocorra. Infelizmente, né, nós vemos aí até a questão do fura-fila, que é uma questão que temos 2 projetos de lei para poder criminalizar uma situação que eu penso ser de caráter, de moral, de costume, que vem ali do seio familiar. Nós temos aí disponibilizando o Congresso Nacional para poder trabalhar, para criar um tipo penal daquela pessoa que fura a fila. No meu ponto de vista, é um absurdo isso. Nós, como sociedade, como cidadãos, nós deveríamos nos ater melhor a essas questões culturais, sociais e morais, de caráter. Criminalizar o fura-fila chega a ser um absurdo da nossa cultura. Algo tão óbvio, né? Tão óbvio, você respeitar aquela fila, respeitar ali o direito do próximo. A sua vez. Infelizmente, é uma situação delicada em que estamos submetidos até então. Ok, Hortência, a gente vai agora para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre o toque de recolher. O que será que é isso e como que devem ser as sanções impostas aí pelas autoridades sanitárias e de segurança? Você fica sabendo depois do nosso intervalo. Fique por aí. Observações volta já já. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 quilos por apenas R$ 148,50 e líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563.
A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 ou 99979-9795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62, Belvedere, ao lado da rodoviária. Supere barreiras, amplie horizontes e esteja pronto para as oportunidades. Condições especiais no Number One. 50% de desconto no material didático. Aproveite! Matrículas abertas. Number One. A Pavep Fiat está preparada para surpreender você sempre. Na Pavep, você encontra toda a linha de veículos Fiat 0 km e seminovos multimarcas com toda a garantia e o melhor preço de mercado. Tem oficina especializada com alinhamento 3D, peças originais, lanternagem e ainda pintura multimarcas. Pavep, mais de 40 anos de experiência para lhe servir como você merece. Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. De volta com observações e hoje nós estamos falando sobre os crimes da pandemia. E antes de ir para o intervalo eu falei aí sobre o toque de recolher e é dele que vamos falar agora. Bom, Hortêncio, o que é o toque de recolher? Para quem não sabe, é aquele momento ali onde é estipulado um prazo para que as pessoas fiquem em casa e não haja grande circulação durante um certo período, né? É isso mesmo. Henrique, é uma determinação dos órgãos públicos, né, que estão à frente aí no combate à pandemia, uma medida drástica, né, que limita aí o direito de ir e vir, mas que em determinadas situações apresenta-se necessária. Então, determinado decreto, ele pode, ali, com base na lei, com base nos mecanismos constitucionais, trazer essas limitações aí para evitar a propagação do vírus. Então, é o que, em tese, estamos vivenciando neste momento. Agora, a pessoa que descumpre esse toque de recolher, por exemplo, a gente está aí com um toque de recolher vigente entre 8 da noite e 5 da manhã. Quem sair nesse horário, vale ressaltar que quem pode sair é quem vai trabalhar, quem está ali precisando resolver algum assunto ligado à saúde, mas aquelas pessoas, por exemplo, que vão para festas, ou então vai para um barzinho e tudo mais, quais são as sanções impostas por descumprir esse toque de recolher previsto no decreto?
essas medidas são medidas criadas, né, são mecanismos que sustentam o tipo trazido na lei, ou seja, são determinações do poder público para conter a pandemia. Essas pessoas, a princípio, elas, quando abordadas, elas são informadas que existe ali um decreto, que ela está descumprindo aquela determinação. Se essa pessoa vem a reiterar, vem ali de modo doloso a insistir naquelas condutas, ela vai incidir lá no crime do 268 do Código Penal, que é o crime de infringir uma determinação do poder público, que tem a pena de 1 mês, de detenção de 1 mês a 1 ano, mais a multa. Agora, Hortêncio, a gente tem visto aí que as pessoas estão confundindo, né? A gente sabe que as pessoas estão confundindo aí lockdown com um toque de recolher. Lockdown é quando tranca tudo, gente. Quando fecha tudo e você não trabalha, fica dentro de casa mesmo. Já o toque de recolher é um período aí que você fica recluso dentro de casa e no outro dia você pode sair normalmente, claro, usando máscara, distanciamento social e álcool gel. Só que assim, muitas pessoas, voltando a falar da internet, que é um assunto que está muito em voga, está trazendo o toque de recolher como se fosse algo ligado à ditadura. E nesse momento, é algo ligado à ditadura mesmo, na sua opinião? Porque lá em 64 foi uma situação e agora é totalmente outra, né? Naquela situação, nós vivíamos uma crise política, uma crise de Estado. Hoje nós vivemos uma crise, mas uma crise sanitária. São situações diferentes. Eu entendo que nós vivemos uma exceção, mas uma exceção que existe uma legalidade extraordinária. Por isso que essas medidas, né, dentro ali da razoabilidade sempre, né, que essas medidas têm que ter ali um fundo legal. Motivo plausível. Motivo plausível para resguardar vidas. Então, se essas medidas forem proporcionais, ela tem sua legalidade. Bom, desculpa te interromper, mas eu não vejo aí, apesar que reflete a ideia de ser ali parecido com uma ditadura, esse toque de recolher, essa limitação temporal de circulação, mas a própria lei 13.979, ela traz esse mecanismo. Se aquele município, se aquele chefe do executivo municipal, se ele entender que no seu município precisa dessa medida, que a coisa está no fundo do poço, é um mecanismo que a lei trouxe para ele poder tentar conter ali e evitar que se percam mais vidas. Agora, Hortêncio, durante esse toque de recolher aí, a gente sabe que a Polícia Militar está fazendo algumas blitz, né, abordagens. Como que as pessoas devem, principalmente, lidar com isso e a polícia também? A questão do uso de força, nesse momento, é só se houver ali algum tipo de tentativa de agressão aos militares, né? Essas situações, elas são delicadas. Eu sempre prismo pelo bom senso, tanto das forças policiais como do cidadão, em respeitar o trabalho de todos. Da mesma forma, os policiais, os militares, respeitarem ali o trabalho do próximo e o próximo respeitar o trabalho dos policiais. Acho que tem que haver aí essa harmonia. Claro, nós estamos falando de situações de extremas, né? A polícia identificou ali que aquele determinado cidadão estaria descumprindo uma medida. Da essência da polícia, né, até mesmo trazida no texto constitucional, que ela tem que fazer ali as suas abordagens, verificar, porque é uma força de segurança. As polícias, né, o aparato do Estado, em que nos traz ali a segurança necessária que nós precisamos em sociedade. Claro, se houver excessos, esses excessos têm que ser punidos. Existem meios aí de denunciar isso. As forças policiais, elas têm seus órgãos de corregedoria, seus órgãos internos que fiscalizam eventuais excessos e irregularidades. O Ministério Público também faz o controle externo das polícias. E se houver excesso do cidadão,
a polícia, né, ela vai ter que atuar. E, claro, dentro da legalidade, e fazer a condução, fazer a imobilização, dentro daquilo que é legal. Bom, e sobre isso, a Polícia Militar aqui de Pará de Minas falou com a nossa equipe e explicou aí como está sendo feitas as abordagens durante a onda roxa do Plano Minas Consciente. Vamos ver. A gente está atuando para que ocorra a restrição de deslocamento de pessoas, para que nesse horário de 20 às 5 da manhã tenha o mínimo possível de pessoas nas ruas, que seja restrito a movimentação de pessoas que vão trabalhar nas atividades essenciais. E a gente vê, né, comandante, que infelizmente ainda tem muitas pessoas nas ruas, muitas pessoas sem máscara, isso é lamentável. Infelizmente, a gente tem deparado com essa situação, mas a Polícia Militar, de uma forma geral, tem orientado a população para a necessidade do uso da máscara, né? Está tão próximo à vitória, né? A vacina já está aí, já é uma realidade. Então a gente pede que as pessoas obedeçam essas recomendações das autoridades sanitárias, que use máscara, que evite aglomeração, que use o álcool gel, que os comerciantes que não podem funcionar, que realmente não abram as portas dos seus comércios. Infelizmente, é um remédio amargo, mas necessário. A gente conta com a população para esse sacrifício, né? Como eu disse, já a vitória está tão próxima que se todos participarem, todos realmente cumprirem as recomendações, eu acho que a gente vai conseguir vencer. Eu só peço um pouco mais de paciência da população, dos comerciantes, porque a vitória está próxima e nós vamos conseguir vencer essa guerra. Bom, Hortêncio, nós vimos ali que, apesar de ter essa imposição, né, essas abordagens que a polícia vai fazer, o indivíduo ele tem que saber se portar até mesmo durante uma abordagem comum do dia a dia, não só nesse momento específico, né? Claro, todo cidadão ele tem que respeitar o direito do próximo para poder ser respeitado. Se ele for abordado por um policial, trate com educação, trate com a maior calma possível, explique por que você está ali, se for uma situação que ele deva sair em determinado horário que está restrito, explique a situação, justifique por que está saindo. Claro, tudo tem que ser dentro da normalidade, sem agressões, sem truculências. Essas truculências, se eventualmente ocorrerem, elas têm que ser denunciadas e apuradas. Ok, Hortência, agora a gente vai para mais um intervalo e na volta você confere o último bloco do Observações. Fique por aí, voltamos já já. A Pavep Fiat está preparada para surpreender você sempre. Na Pavep, você encontra toda a linha de veículos Fiat 0 km e seminovos multimarcas com toda a garantia e o melhor preço de mercado. Tem oficina especializada com alinhamento 3D, peças originais, lanternagem e ainda pintura multimarcas. Pavep, mais de 40 anos de experiência para lhe servir como você merece. Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia.
Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 quilos por apenas R$ 148,50. E líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 ou 99979-9795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62, Belvedere, ao lado da rodoviária. Supere barreiras, amplie horizontes e esteja pronto para as oportunidades. Condições especiais no Number One. 50% de desconto no material didático. Aproveite! Matrículas abertas. Number One. De volta para o último bloco do Observações e hoje nós estamos falando aí dos crimes relacionados à pandemia. Bom, Hortêncio, nós vamos falar agora sobre aquelas pessoas que se sentirem incomodadas por qualquer motivo. Como que elas devem proceder? Por exemplo, a pessoa está tendo algum tipo de aglomeração próximo de casa, ou então ela se sentiu incomodada numa abordagem policial, ou até mesmo nos postos de saúde, onde está sendo feito aí as vacinações, se sentiu por algum motivo lesada. Como que essas pessoas devem proceder utilizando o direito? Henrique, essas pessoas que se sentirem lesionadas, incomodadas com essas situações, a primeira delas, da aglomeração, ela deve denunciar aí aos órgãos públicos, às polícias. Muitos dos municípios colocaram à disposição telefones para fazer denúncias de eventuais descumprimento dessas medidas sanitárias preventivas. Então, essas pessoas que sentirem ali que estão sendo prejudicadas, elas podem denunciar, informar aos órgãos públicos para as devidas providências. Da mesma forma, essas pessoas que por alguma razão foram abordadas de modo truculento, de modo indevido, causando situações ali fora da legalidade, elas também devem fazer ali as suas denúncias, suas representações nesses órgãos de corregedoria das polícias, da segurança pública ou até mesmo no próprio Ministério Público para as devidas providências. Da mesma forma, essas situações que ocorrem nos postos de saúde, às vezes ali acontecem situações de desrespeito, essas situações de simulação de vacina. Então, isso tudo deve ser denunciado, deve ser direcionado aos órgãos públicos para as devidas providências. Agora, Hortêncio, aquelas pessoas, por exemplo, que acionam a justiça, a gente tem visto aí até mesmo os próprios advogados, seus colegas, você também deve ter enfrentado isso aí, muita demora no recebimento tanto de pedidos quanto de novas solicitações por parte da justiça. Como que tem sido aí esse acompanhamento da justiça, esse desenvolvimento de processos durante essa pandemia? Porque a gente tem visto aí que tem tido muita demora, né? Realmente, o tribunal adotou uma política bem restritiva com relação à pandemia, colocando os serventuários da justiça, muitos deles em home office, e isso tem causado uma maior lentidão
na resolução dos conflitos ali na justiça. Cancelamento das audiências ali para evitar aglomerações e contatos, bastante restrições nesse sentido que estão causando aí muita demora. Recentemente o tribunal ele suspendeu todos os prazos, né, dos processos que estão tramitando. A OAB sempre ativa, ela buscou, né, mecanismos aí para poder trazer aí o andamento dos processos eletrônicos, porque os processos eletrônicos não têm contato físico, não tem troca de papel, o processo ganha uma dinâmica. E a OAB buscou isso e essa semana o tribunal voltou atrás e pelo menos esses processos aí momentaneamente vão tramitar normalmente, enquanto que os processos físicos eles continuam com os prazos suspensos. Lembrando que os processos que tramitam de réus presos, esses processos não param, sejam físicos, sejam eletrônicos, eles têm os seus andamentos normais. Os plantões também de final de semana, eles funcionam normalmente. E assim vamos caminhando para tentar vencer essa batalha aí contra esse vírus. Agora, não é porque está tendo esse tipo de demora que isso vai desmotivar a população a, se caso precisar da justiça, acioná-la, né? Com certeza, o cidadão ele tem o direito aí de petição, ele tem o direito de buscar ao judiciário, né, a resolução ou a decisão daquela situação. Então o cidadão ele tem que buscar ao judiciário quando ele não conseguir resolver pelos outros meios. E o judiciário está aí para isso, o judiciário foi criado para poder atender os anseios da sociedade, resolver as demandas da sociedade que não são resolvidas de outras formas. Ok, Hortêncio, nosso programa está chegando ao fim. Quais são suas considerações finais? Gostaria de agradecer esse convite. É uma honra poder trazer aqui humildemente alguns esclarecimentos sobre essa situação crítica que passamos, esses eventuais crimes aí que essas pessoas eventualmente podem cometer. Deixar os meus os contatos aí, as pessoas que tiverem dúvida podem acionar, que teria o maior prazer em responder todas. Como que pode te localizar então? Nós temos lá o site Hortêncio Advocacia, www.hortêncio Advocacia, Instagram, prof.hortêncio, da mesma forma lá no Facebook, no site, no Google também tem uma página nossa lá que pode conversar direto com a gente, fazer agendamento, tirar dúvida não, agendar para os esclarecimentos ali, a consulta jurídica. Ok, Hortêncio, muito obrigado pela sua presença aqui no Observações e obrigado a você também que assistiu ao nosso programa. Tem sugestão de pauta? Então mande para esse e-mail que está aparecendo aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. E se você ainda não segue o nosso programa no YouTube, vai lá e se inscreve no nosso canal. Lá você confere a íntegra de todos os programas que já passaram aqui na tela da TVI. Você também acompanha os bastidores do Observações no Facebook e também no nosso Instagram. Semana que vem estaremos de volta com mais um Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!